Pessoal, bom dia, bom dia. Vamos começar a corrigir a tarefinha extra que eu passei no final da última aula, não é isso? Ou não? Passei, né? Lembra que eu passei? E no finalzinho da última aula? No finalzinho da última aula eu passei. Valeu, querido. Muito obrigado. Bom, galera, isso aí já é volume 3, como já deve ter percebido, né? Começa bem com reflexão total, volume 3. Então nós já tínhamos entrado no volume 3. Eu quero corrigir isso, fazer uma exploração sobre miragens e posição aparente dos astros. A gente já tinha discutido, mas eu quero fazer uma discussão um pouquinho mais longa, fazer alguns exemplos e já vou adiantar um comentário que eu fiz na outra turma. 2 comentários importantes. Ontem eu dei aula de assistência normal e assistência extra, dei 2 aulas de assistência. E ficou decidido que a partir de agora eu vou colocar os vídeos na internet de uma maneira que pode achar o vídeo de um determinado exercício. Então depois de estar no meu canal ou não, né, digita lá Assis de assistência ou assistência, tanto faz. Matemática, né? Já vai vir todas as aulas de assistência de matemática. Agora se tu digitar assim, ó, volume 3, página 10, 25. Vai vir, se o exercício 25 da página 10 do volume 3 foi corrigido, a aula, o vídeo da correção dele vai estar lá, certo? Beleza? Então vai ficar legal de tu achar aquela aula. Isso vai atrasar um pouquinho a colocada da aula na internet, né? Eu estava colocando no mesmo dia, na madrugada no mesmo dia, certo? Agora vai atrasar um pouquinho, eu preciso olhar o vídeo, botar o númerozinho, botar as palavras-chave adequadas, mas um dia depois já vai estar lá, beleza? Aí, como eu fiz exercício de física, os que tiver assim, ó, fiz, vão ser os exercícios de física. Beleza? Certo? E eu tinha devido um exercício para a moça, fiz a correçãozinha, hoje eu devo estar colocando ele lá. Aí tu procura mate o volume, a página e o número, que tu vai achar o teu videozinho, beleza, querido? Tudo de bola! Outra coisa que vale a pena citar, eu recebi um e-mail ontem do meu pai sobre uma reportagem que saiu em algum jornal internacional. Sobre a Universidade da Singularidade, não sei se vocês já ouviram falar. É uma universidade que foi montada agora, teve aula inaugural agora há pouco tempo, onde os maiores gênios da área de ciência, computação, matemática, biologia, física estão estudando, né, para revolucionar algumas tecnologias. Eu sempre te falei que a tecnologia é avançada de uma maneira bizarra e inimaginável, né, que talvez alguns de vocês não morressem em função do avanço tecnológico em cima da biologia, da biologia e da medicina. Sempre te falei também que vai haver integração do corpo humano com máquinas, né? Isso é uma coisa inevitável, é óbvio até, né? E não pelos filmes de ficção, é só uma questão de raciocínio lógico. Só que eu imaginava que a singularidade, que é quando as máquinas ficarem mais inteligentes que os seres humanos, isso também é uma coisa óbvia que vai acontecer, né? Uma coisa evidente, né? Eu achava que eu não ia poder viver esse momento e ver isso acontecendo. Só que as previsões agora mais recentes, dos caras mais ninjas da área, é que em 20 anos a singularidade vai acontecer. Então, cara, de repente, quando tu estiver chegando na tua maturidade, na tua vida adulta, nós estaremos conseguindo construir robôs que substituem o ser humano muito bem, em qualquer tipo de serviço. Estamos falando de robôs humanoides, com movimentos de mão mais ágeis, corpo mais rápido, com mais inteligência, com criatividade e sentimentos. Nós estamos falando do Homem Bicentenário, desses filmes que tu conhece. Aquilo é óbvio, né, galera? Isso é uma coisa óbvia. O bacana é que tu está inserido nessa. Então eu vou te contar uma coisa, se existe uma religião quem estudou será salvo e quem não estudou vai arder no inferno. Essa é a religião que eu acredito, meu querido. Te liga, quando tu for adulto, robôs poderão te substituir com grande vantagem. Se tu não tiver conhecimento como essas merdas funcionam, né, e não tiver inserido na jogada, vai dar merda feia, certo? Fica ligado, 20 anos para a singularidade acontecer, beleza? Galerinha, vamos lá, estou tão feliz que eu vou poder viver isso, cara, vai ser incrível, certo? Show de bola, galerinha, vou corrigir o exercício e ó, esse exercício é um exercício de suma importância. Tinha as setinhas, lembra? Até que houve uma discussão sobre para onde a setinha apontava, minha setinha ficou horrível no dia. Beleza? Eu te ensinei que para calcular o ângulo limite, tu usa que seno do ângulo limite é o n menor sobre o n maior. Por que mesmo que é menor sobre maior? Porque o maior seno que existe é 1. Então tu tem que dividir o número menor por um maior para dar menor que 1. Se tu dividir o contrário, dá maior que 1 e não existe seno maior que 1. Tudo bem para vocês? Só que cuidado, galera.
O NA é 2 e o NB é raiz de 3. Quem que é maior? Qual o N que é maior? 3. Quanto é que vale raiz de 3, pessoal? 1,7, 1,73. Quem é maior então? O A. Já que o NA é maior, a velocidade no NA é menor, porque NV é o contrário. Lembra daquela aula? NV é o contrário. Já que o NB é menor, a velocidade é maior, então o raio se afasta da normal. Lembra quando o ângulo aumenta? É porque a velocidade aumentou. É possível ocorrer reflexão total nessa situação? Sim, quando a luz se afasta da normal, é possível. Então vamos lá. Seno de L é igual N menor, raiz de 3, N maior, 2. Qual é o ângulo que o seno da raiz de 3 sobre 2? 60 graus. Então tu descobriu o ângulo limite. Se chegar com 60 graus, o raio fica preso entre A e B. Se chegar com 60,01, o raio volta sofrendo reflexão total. Beleza? Show de bola, nada demais. Só que tu vê, se tu não fez esse exercício, meu querido, não conta comigo. Eu não posso te ajudar. Eu não sou mágico. Tá beleza? O exercício mínimo, eu tô te pedindo não foi a página. Tá? É o mínimo. Se tu não fez, eu não posso te salvar. Não dá. Certo? Agora, olha só. O perigo é a letra B, meu querido. O perigo é a letra B. Olha por quê. O cara vai lá empolgadão. Uhul! É N menor sobre N maior. Qual é o menor? 2 raiz de 2 ou 4? Quanto é que é a raiz de 2 aproximadamente? 1,4, 1,41 vezes 2, 2,8. Então o 4 é maior. Então vai ser 2 raiz de 2 sobre 4. Seno de L é igual raiz de 2 sobre 2, portanto L é 45. Só que na verdade a resposta é não existe. Por quê? A resposta é não existe. Já que o NY é maior, a velocidade em Y é menor. Já que a velocidade diminuiu, o raio se aproxima da normal. E quando um raio se aproxima da normal, pode chegar com 89,99 graus. Ele penetra no meio, certo? Então, cuidado. Por que tu calculou 45? E esse 45 tem algum significado físico? Pensa ali, aquele 45 tem algum significado físico ou é migué total? Não tem, o quanto que ela vai fazer ao contrário. Não. Beleza, na outra turma eu fiquei fazendo gestos e mímica e ninguém falou isso. Agora eu falei, então faço é só o contrário. Se vem daqui pra cá, se a seta fosse no sentido contrário, qual é o ângulo limite? 45 graus. Então se tu só decora que seno do ângulo limite é N menor sobre N maior, dá merda. Porque se o cara coloca a situação que não pode acontecer, tu calcula e se arromba. Então, tu, além de saber calcular, tu tens que saber quando que faz sentido esse cálculo. A reflexão total para ocorrer tem duas condições básicas. Primeira condição, a luz tem que aumentar de velocidade, tem que se afastar da normal. E além disso, segunda condição, o ângulo de chegada tem que ser maior. Aí fechou. Aí se essas duas condições forem obedecidas, tá? Então esse cálculo só vale se fosse de Y para X, e não era o que estava desenhado. Então não há ângulo limite na situação B. Fechou, galerinha? Isso era uma coisa importante de a gente entender, de a gente perceber, tá? Eu vou te confessar que quando eu vou calcular ângulo limite, aliás, hoje não, né, cara? Depois de tanto dar essa aula, o cara acaba se conformando com aquela decoreba ali e usa mesmo seno do ângulo limite igual a N menor sobre N maior. Mas quando eu fui para o vestibular, como eu sabia que essa fórmula não estava no formulário da UFSC, é sempre bom, né, tu investigar o formulário da UFSC desde já, para tu te acostumando com o formato das fórmulas. O que eu fazia? Como é que eu me preparei caso caísse reflexão total no meu vestibular? Eu pensei, eu lembro como é que é a situação limite. A situação limite é quando o raio chega tão inclinado que o raio refratado fica entre as superfícies A e B. Tudo bem? Chamava aquele ângulo de L e aplicava a nossa querida lei. N de chegada, seno de chegada, N de saída vezes seno de saída, que nesse caso é, como o seno de 90 é 1, eu pego o NA que está multiplicando e passo dividindo. Pronto. Mas como é que tu sabe que é o maior e o menor, professor? Ué, o ângulo não aumentou, gente? Se o ângulo aumentou é porque a velocidade é maior. Se a velocidade é maior, o MB é
menor, NB sobre NA, menor sobre maior. Então, como eu não gostava de decorar, eu tinha dificuldade de decorar, eu preferia ter um raciocínio para chegar na fórmula. Eu optei por fazer isso na hora, certo? Tem duas opções, ou tu aprende o que é o caso limite e usa aquele momento, ou tu decora N menor sobre N maior, mas fica ligado que não é toda hora que a resposta vai fazer sentido. Galerinha, a apostila agora no volume 3, né, continuando no volume 3, ele fala um pouco de miragens. E tu vê, cara, a miragem é pura refração da luz. Vamos dar uma olhada nessa história de miragem. Olha que coisa interessante essa. Já deve ter visto muita miragem, cara. Sabe quando tu tá no asfalto bem quente e tu olha lá e parece que o asfalto tá molhado? Né? Clássico, todo mundo já viu isso. Eu criança ficava louco com aquilo, ficava sempre concentrado. Não, vai estar molhado, agora vai estar. Agora é água. E aí chegava com o carro seco. Eu, putz, que merda é essa? Só depois de velha que eu descobri, né? Uma pena, né? O pai já pro cara poder já explicar isso na hora, né? Já mata a charada. Ó, o negócio é o seguinte, ó. Asfalto. Asfalto não, deserto, muito mais legal. Deserto caminhando há dias, sede, a água tá acabando, quase morrendo. E de repente tu vê água. Aquela mesma água que tu vê no asfalto. Só que no asfalto tu tá brincando no carro do teu pai, tem a garrafinha de água mineral ali do lado, né? No deserto não, tu tá quase morrendo. E tu vê água. Meu Deus, cara, quantos já morreram correndo em direção a essa água que não existe, certo? Por que isso acontece, gente? Porque na verdade, a aparência de água se dá quando alguma coisa está se movimentando, não é isso? Certo? E a parte alta da atmosfera está sempre em movimento. Concorda comigo? Mesmo que aqui não tenha vento nenhum, lá em cima nunca está parado, né? A atmosfera do planeta nunca está parada. Só que aqui em cima do deserto está bem quente, concorda comigo? E lá em cima está mais quente ou mais frio? Mais frio. Então se eu fizer uma linha separando ar frio de ar quente, quando eu pego um raio de luz que vem lá de cima, com uma certa inclinação em relação ao normal, quando esse raio vai passar do meio mais frio para o meio mais quente, o meio mais quente é mais rarefeito, não é isso? É mais denso, é menos denso. Se é menos denso, a luz vai ter mais facilidade ou mais dificuldade para passear no ar rarefeito? Mais facilidade, é quase um vácuo que se forma quando o gás se espalha, não é isso? Então, na verdade, a luz tende a se afastar da normal. E isso continua ocorrendo. E aí, quando essa luz atinge o olho de alguém, quando essa luz atinge o olho do observador, o cara jura que essa luz está vindo do chão. E dá a sensação de o chão estar se deslocando como se tivesse água naquela região. Então, na verdade, meu querido, quando tu olha aquele asfalto aparentemente molhado, aquela luz que atinge o teu olho, boa parte dela não vem do chão, vem da parte alta da atmosfera. E o raio veio sofrendo refrações por passar de um meio mais frio para um meio mais quente. E quando essa luz atinge o teu olho, já que a luz anda em linha reta para o cérebro, né, tu tem a sensação de estar molhado. Aliás, quando a gente vê a água, a gente está vendo o céu sempre, né? Já percebesse isso? Quando a gente olha para o mar, a gente está vendo a reflexão do céu. Por isso que o mar é azul ou esverdeado, ou quando dá para chover fica acinzentado, porque o céu fica cinza. Certo? Beleza? Então a própria sensação que a gente tem ao olhar para a água tem a ver também com a luz refletida da parte alta da atmosfera, né? Certo? Isso confunde tua visão e tem a impressão de estar vendo uma miragem. Mas legal mesmo é a miragem no mar, cara. A miragem que tu tá num barco pesqueiro e de repente tu vê um navio nas nuvens. Navio não, cara, não vai achar que é um navio que está nas nuvens, é um OVNI, né? Provavelmente é um OVNI. Meu Deus, vamos ver. E o que é isso? No mar ocorre o fenômeno contrário. A parte mais alta está mais quente, a parte mais baixa perto da água está fria, certo? Tem a ver com um calor específico da água, lembra? E aí a curvatura que o raio sofre é o contrário. A luz vinda de um navio distante vai sofrendo refrações e atinge um barco pesqueiro. Com uma luz em linha reta, a galera vê uma espécie de um navio e luzes no meio das nuvens, cara. Certo? A tua apostila fez um desenho bem bonito, mais bonito que o meu, tanto numa quanto noutra. Certo? Então dá uma olhadinha nisso, que é uma coisa tola. Refração da luz faz a galera acreditar em OVNI. Faz a galera ver água onde não tem água. Faz a galera acreditar em coisas que não existem. Imagina se o cara começa a usar isso para truque de mágica de verdade. Aí dá o que dá modernamente com os mágicos atuais. Certo? Mágicas aparentemente inexplicáveis, né? Miragem. Outra coisa que tem a ver com miragem é a posição aparente dos astros. Nós já discutimos isso, mas vale falar um pouco mais. Posição aparente dos astros. Qual é
o tamanho da tua casa mesmo? Qual é o tamanho do planeta Terra? No diâmetro, mais ou menos? Alguém lembra? Uma informação bacana, né, cara? Saber o tamanho da tua casa, né, bicho? Certo? 13 mil quilômetros no Equador. 13 mil quilômetros, não é em circunferência, né? Em circunferência tem que multiplicar por pi, né? Certo? Daria 39 mil quilômetros, dá uma volta na Terra, uns 40 mil quilômetros, né? Dá uma volta na Terra pelo Equador. Mas é 13 mil quilômetros de fora a fora. E a atmosfera? A atmosfera, sabes a espessura dela para a física, a parte mais importante da atmosfera? 100 quilômetros é um tamanho legal. 100 quilômetros. Se tu for analisar quimicamente, tu vai encontrar partículas da atmosfera a até 600 quilômetros da Terra. Só que já é tão rarefeito, que às vezes tu bota um satélite para orbitar lá. Ele demoraria milhões de anos até perder velocidade devido ao atrito. Então a parte importante da atmosfera que gera atrito mesmo tem 100 km de espessura. Depois disso ainda tem um pouco de atmosfera, ionosfera, magnetosfera, mas né, já é bem rarefeito. Tá avacalhado esse desenho, hein? Se eu fosse desenhar a atmosfera de verdade, seria tão fina que tu não enxergaria. Né? Imagina, estou comparando 13 mil quilômetros com 100 quilômetros. Um absurdo esse desenho, mas só para tu visualizar o que está acontecendo. Se fosse verão e o Sol estivesse em zênite, bem no topo do céu, e tu estivesse aqui, aí sim tu olharia o céu na posição verdadeira, porque quando a luz for passar do vácuo para o ar com ângulo de incidência zero, a luz vai diminuir de velocidade, mas o ângulo não pode ficar menor que zero, então a luz passa reto. Porém, em qualquer outro momento que tu for olhar o Sol, quando a luz do Sol for passar do vácuo para o ar, aqui está a reta normal, a velocidade diminui, o ângulo diminui e tu enxerga o Sol bem acima de onde ele verdadeiramente está. Oh, belo Sol! Não, ele está ali, está bem mais embaixo. Isso é importantíssimo tu lembrar. Por quê? Porque tem questões relacionadas a isso. Esse fenômeno da posição aparente dos astros faz com que os dias na Terra sejam mais longos, mais curtos ou iguais? Mais longos ou mais os dias na Terra são mais longos, mais curtos ou não mudam em função da refração da luz na atmosfera? Retirei a atmosfera do planeta. Vai amanhecer na mesma hora, vai anoitecer na mesma hora? E agora? Bonito isso, né, cara? Olha só que loucura, cara. O tempo da duração da claridade do teu dia tem a ver com a tua atmosfera, meu. Aumenta. Aumenta porque o Sol não aparenta estar mais no alto de onde ele realmente está. Então, quando o Sol ainda está atrás das montanhas fisicamente, com a atmosfera ele parece estar acima das montanhas. Então, quando fisicamente a luz ainda não teria como atingir o teu olho, ela já atinge devido à presença da atmosfera. Ah, professor, mas do outro lado vai ocorrer o contrário. Não, vai ocorrer o mesmo. Quando o Sol já estiver abaixo da linha do horizonte fisicamente, tu ainda vê uma pontinha do Sol acima da linha do horizonte, porque quando a luz entra na atmosfera, ela refrata e ainda consegue atingir o teu olho. Beleza? Que bonito, né? Então os dias são mais longos devido à presença da atmosfera. Tá beleza, galera? Refração. Uma coisa bacana de tu lembrar é da... Pô, cara, a canequinha! Lembra a canequinha? Ou não fez a experiência da canequinha? Quem não fez, esqueceu, cara, que não é marcante. Quem fez, jamais esquecerá. Botou a canequinha, botou a moedinha, lembra? Te pedi para fazer isso. Bota água, a moeda aparece mesmo fisicamente atrás. É exatamente o efeito da atmosfera do planeta Terra. Beleza? Que beleza, né? Se fosse um pouquinho mais larga a atmosfera, o dia podia ter um pouquinho mais de luz, né? Certo? Se bem que não tem problema, né? A gente tem bastante recurso para continuar trabalhando mesmo quando a luz do Sol não está presente. Show de bola! Nada demais, né, galerinha? Tudo tranquilinho até agora, bastante teoria, tá light. Vamos avançar um pouquinho mais. Professor, posso